Boa tarde, pessoal! Como vocês estão? Estamos de volta aí com mais uma live. Hoje a nossa querida convidada é a doutora Samantha. A doutora Samantha foi aprovada no exame de ordem e vai estar para nos dar essas dicas aí da sua trajetória, como que foi. Boa tarde, doutora! Oi, boa tarde. Tudo bem? Só hoje aplicar aqui um filtrinho também. Fique à vontade. Estava falando aqui para o pessoal que nós vamos tratar hoje da sua trajetória, da sua aprovação no exame de ordem, para você contar um pouquinho como é que foi. Inspirar aí quem está nessa luta, a gente sabe que não é fácil e ajuda muito quando tem um aprovado que conta como é que foi, dá algumas dicas, a gente fica ansioso, não sabe se vai dar certo e a gente está aqui para esclarecer. Se apresente um pouquinho, doutora. Fala seu nome, de onde você é, um pouquinho da sua história. Certo, meu nome é Samantha. Eu fiz o exame de ordem esse ano já. Fiz agora, passei no último, né? Na verdade, antes eu não tinha vontade de fazer o AB. Eu sempre tava na vibe de estudar para concurso. Só que daí, quando foi em dezembro, eu disse, não, eu vou tentar. Fiz direito, vou tentar, vai ser bom para mim. E aí eu comecei a estudar em dezembro. Aí eu contratei um cursinho, fiz um cronograma de 90 dias. E aí eu comecei a preparação. Comecei tentando fazer os simulados, responder questões. Aí eu realmente me dediquei a isso. A exclusivo, né? E me conta um pouquinho, vamos começar aí do início, que a gente sabe que faz uma diferença. Como que foi a doutora Samantha na faculdade? Sempre foi estudiosa? Você tinha uma vontade, tinha um objetivo? Qual era o seu objetivo? Conta um pouquinho essa parte para nós. Eu já entrei no curso de Direito com a pretensão de um dia me tornar delegada. Então, sempre tentei focar nos estudos, sempre fui estudiosa. E eu trabalhava. Então, teve um período que eu estava trabalhando até 10 horas da noite. Então, eu tinha que estudar para a prova naquele tempo que eu tinha que conciliar o estudo e o trabalho, mas eu sempre ficava estudando para não acumular matéria, para quando fosse no período de prova, eu só revisava, não ia ter que aprender o conteúdo. A sua faculdade era qual horário? Era de manhã, era 9 até 11h50. Aí, no decorrer do tempo, eu conseguia... Era tão corrido que eu saía da faculdade 11h50 para 12h10 já tá no trabalho. Então, era uma coisa da outra. Era bem... Rapidinho, aí trabalhava 2 períodos, né? E voltava à noite para casa. Isso, aí... À noite era o meu horário de estudar. Porque eu trabalhava à noite no início da faculdade, mas aí depois eu consegui mudar o horário. Aí ficou bem melhor, que daí eu consegui estudar melhor à noite, já conseguia ter horário para cada coisa. Mas realmente a base da faculdade, assim, de estudar foi o que me ajudou. Eu não tive tanta dificuldade assim quando fui para estudar para a OAB. Sim, porque você já teve apesar de não ter muito tempo, né? De não ter muita disponibilidade, você não deixava a peteca cair, vamos dizer assim. É, tentava sempre buscar os dois. Para as provas e tudo. Então, aí foi quando ali na faculdade que você começou a estudar para a OAB? Foi ainda na faculdade, no período? Na verdade, eu me formei em dezembro agora. Aí tipo, tava perto de terminar a faculdade, não, vou começar a estudar. Aí já tinha passado no TCC, aí no 10º semestre eu comecei a estudar para a OAB. Aí eu fiz o cronograma, como te falei, de 90 dias. Aí quando foi em fevereiro que teve a prova, aí já deu certo. Que bom. Então, você primeiro dedicou ao TCC para depois ao OAB, né? O pessoal tem muito essa dúvida de qual faz primeiro, se faz o OAB primeiro, se faz o TCC, se concilia os dois. Então, você optou por fazer o TCC primeiro, ficar livre aí do TCC e depois fazer o OAB. E me conta um pouquinho como que foi esse seu cronograma, se você puder falar aí qual cursinho que você adquiriu, se você indica esse cronograma, se foi bom para você. Eu indico demais. Eu contratei tanto na primeira fase quanto na segunda o cursinho do CEISC. Os professores são maravilhosos. O cronograma foi o que mais me ajudou, porque ele era super completo. Tinha as videoaulas super explicativas, aí tinha questões para responder, tinha toda uma bateria de questões simulado. Então, isso foi o que me ajudou, porque era simulado toda semana. Às vezes eu estava exausta, não aguentava mais, eu disse, não, mas eu vou fazer o simulado. Mesmo que não seja o resultado tão bom por causa do cansaço, não consigo me concentrar tanto, mas eu fazia. Também sempre na meta de responder questões todos os dias, assistia os vídeos, seguia o cronograma à risca. Quando eu atrasava assim, uma aula, eu já tentava recuperar no outro dia, que às vezes eu queria um dia pra mim, aí eu, tipo, não, vou estudar só 2 horas hoje, mas aí no outro dia eu já compensava. Entendi, fazia para seguir ali esse cronograma. E era todas as matérias ou tinha as principais, você podia escolher? Como que era esse cronograma? O cronograma, ele era todas as matérias, mas ele dava importância para as principais, né? As que caíam mais. Era, por exemplo, trabalhista, tinha menos aulas do que outras. Sim, mas quanto mais questões, mais aulas tinha, né? Ética, constitucional, ética tinha bastante, aí você já... Era bem dividido mesmo. Toda semana tinha as aulas bem direitinho. Segunda era tantas aulas, terça era outras. Aí quando era outra semana ele já mudava um pouco a ordem para não ficar tão repetitivo. Muito bom o cursinho mesmo. Eu recomendo tanto para a primeira fase quanto para a segunda. A segunda foi muito cansativo, mas os professores, assim, a gente via que eles estavam ali com a gente mesmo. Tanto que o simulado, a gente faz o simulado, ele era corrigido, cada errinho seu ali, cada parágrafo, o professor pontuava, dizia que tinha que ir para melhorar. Isso aí é o que ajudou muito, porque você tinha exatamente o que você estava errando.
E Sim, as dicas. sabia isso aí para a segunda, né? Aí para a Isso, primeira fase, então, você estudou por videoaula, certo? vídeo Utilizou aula. videoaula. Chegou a ver algum PDF? Como é que foi? Sim, como eu tava falando, ele é bem completo, porque ele indicava os PDFs pra gente ler, tinha vídeo Já tinha aula, o aí tinha material, questões e ainda tinha os simulados. sim. Ah, E no caso, o simulado de quase 80 questões pra medir o tempo, tudo isso. tudo isso. E você, além do cronograma, você estudava alguma coisa por fora, não? Não, eu seguia a risca o mesmo cronograma, porque ele realmente já tomava muito do meu tempo, porque eu ainda tava trabalhando também. Estava trabalhando. E era mais ou menos aí, quantas horas por dia, para a gente ter uma noção? Eu coloquei a minha média de 4 horas de estudo. Aí, 4 horas em por dia. semana, quando eu tinha folga, alguma coisa, aí eu estendia. Eu estudava até o quanto eu aguentava. Isso na primeira fase, né? Na segunda, eu me dediquei isso praticamente exclusivo pra OAB, porque até a academia eu, tipo, reivindiquei. Eu, tipo, não, vou me dedicar só pra isso, porque realmente toma o tempo da gente. Toma, muito tempo. E nesse estudo para a primeira fase aí, o que que você achou que foi sua maior dificuldade? Eu acho que responder questões, eu aprendi a gostar na marra. Porque eu sempre preferi as videoaulas. Sempre fui fã de videoaula. Só que era uma coisa muito confortável. Aí quando você vai para as questões que você erra, aí dá aquele desconforto. Aí você fica, não acredito, errei de novo isso. Aí eu tive que lidar com isso e aos poucos fui aprendendo a gostar, que hoje eu amo responder questões. Porque é uma coisa que você vê, tipo, é muito importante. Você vê o que você tá errando, o que você tá acertando, o que você precisa focar mais, o que você precisa melhorar. Então, a minha dica é foca em questões para você já aprender a gostar desde cedo e já ter uma base como a banca cobra, né? Sim, é igual você falou, isso aí da questão é muito importante, porque quando a gente está assistindo um vídeo aula, é confortável, né? A gente não está sendo submetido a um teste ali. E Uhum, quando a gente faz questão, às vezes fica com medo, gente, será que eu vou me colocar à prova aqui, que você está colocando à prova? Será que se eu exatamente. errar, a sensação que dá é que meu estudo não valeu nada, que eu estou fazendo tudo errado e que eu Isso. não absorvi o conteúdo. Então a gente fica sem querer ali arriscar, ter essa sensação. Mas é igual você falou, é no início, é uma questão de tempo. Quanto mais questões você faz sobre aquele assunto, mais confiança você vai ter, mais adaptado você fica, e a chance de você errar é menor. Até Então, porque as questões são muito parecidas umas com as outras, né? Você responde uma pergunta ali, responde, quando vai ver, cai outra quase igual, mudando pouca coisa. sim, os assuntos repetem muito, até porque o examinador não tem essa criatividade toda, É, né? ainda bem mesmo. São muitos exames de ordem e os dispositivos eles se repetem. E o bom também de fazer questão é justamente conhecer a banca examinadora, né? A gente sabe que a FGV tem enunciados grandes, né? Que exigem uma interpretação e que é chato. Realmente, no início é chato de fazer, né? A gente tem que entender aquele caso, tem que dedicar um tempo ali. E 80 questões é muita coisa. É É muita. muita coisa para fazer. Você tem que estar ali com o emocional bom, porque é igual uma corrida. Você não consegue começar a correr 40 quilômetros de uma vez. As 80 é a mesma coisa. Eu acredito que quando você começou a fazer ali 80 de uma vez, você ficava cansada, tinha que Dá levantar, sono, né? dava sono. E geralmente a gente vê o remédio para isso, né? O antídoto para esse cansaço é justamente a prática. É a prática, é você fazer, não desistir, continuar. Um dia conseguiu fazer 60, 40, seja se você está no início, no outro dia vai mais. E assim sucessivamente. Quando você menos esperar, você vai conseguir concluir a prova inteira. E me fala um pouquinho, doutora, o que que você, se você teve algum problema com ansiedade, algum problema assim de não acreditar que você ia passar, de achar que essa prova não era para você, que era muito difícil, essa parte emocional, me conta um pouquinho. Bati um medo às vezes. Até porque, como eu falei, eu tava estudando antes pra concurso, né? Então, algumas provas não tinham dado certo, como eu queria. Tipo assim, podia melhorar muita coisa. E aí, pra UAB já era um desafio, que era agora tem que ir, agora é o meu momento. Toda a dedicação que eu tive ali vai servir pra agora, até porque muita matéria é aproveitada, né? Com Então, certeza. inclusive, a questão de simulado e das próprias provas que eu fiz me ajudaram. Por quê? Quando eu fui fazer a do AB, eu fiquei nervosa? Fiquei, mas eu já tava mais confiante, aquele desconforto na cadeira, já tava com aquele costume já de não sentir tanta dor nas costas, porque você já tava com a prática mesmo. Porque quando é uma coisa nova, você vai fazer uma prova de tantas horas, você sai quebrado. Porque muitas horas você não está acostumado, mas com o tempo até isso a gente se acostuma. Até com a dor de tudo. Aí isso já ajuda pra gente controlar o nervosismo, né? Sim. Porque quando bate desconforto na hora da prova, eu me lembro das primeiras que eu fiz, né? Eu ficava já desesperada, que eu não conseguia me concentrar. E aí, até o simulado, inclusive, ajuda demais nisso. Pra Sim. controlar isso. A ansiedade e também a prática de prova, né? Conseguir É. ficar o tempo de prova. Você teve alguma vez assim? É muito legal essa sua rotina que você trabalhava, estudava, então é uma pessoa que não teve dedicação exclusiva ao estudo. Isso a gente sabe que requer uma força de vontade maior, requer uma disciplina muito maior. Às vezes a gente chega cansado do trabalho ali, quer descansar, e você não podia fazer isso, você tinha que dar um gás maior, tinha que estudar mais, tinha que se sentir preparado para aquilo. Então, sua disciplina, com certeza, é uma boa disciplina. O que você dá dica aí para quem está nessa mesma condição que você estava, que está trabalhando, que está estudando, que tem uma rotina aí pesada? O que você acha que pode ajudar essa pessoa a conseguir manter a constância, conseguir manter o foco nos estudos?
A dica que eu dou é não desistir, é colocar uma meta de horário e um horário. O bom é você já ter o seu horário de estudo para, se aparecer algum imprevisto, porque muitas vezes pode acontecer, só em caso do jeito que você muda, mas porque se a gente não tiver um horário certo, sempre vai acontecer alguma coisa que você, tipo, não, depois eu estudo. E vai ficando. Mas agora, se você já tem como método, como se fosse um trabalho, eu usava o meu horário de estudar como se fosse algo muito sério. Eu Um considerava compromisso, né? muito sério, era como se fosse meu trabalho. Era o meu horário ali de começar. Tinha horário pra começar, só não tinha pra terminar, né? Porque se tivesse fosse, ia continuando. Mas é isso aí, você não pode deixar pra depois, colocar outras coisas no lugar. Tem que ter um objetivo mesmo. Porque senão a gente acaba procrastinando. E ter esse negócio do horário certinho ajuda muito. Ajuda mesmo. E é igual você falou, assim, quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça, que ela quer aquilo, e que aquilo é importante para ela. E outra, tem uma noção de tempo também. A vida, a gente vive quantos anos aí hoje? 80, 90 anos. Você não pode ali ter uma renúncia grande de 90 dias, gente. O que é 90 dias na sua vida? 90 dias para você pegar a sua carteirinha, sua vermelhinha. 90 dias para você ser advogado. 90 dias para você ter o seu trabalho, para você mudar a sua vida. Você tem que estar disposto, quando você decide estudar para a OAB, você tem que estar disposto a mudar, a renunciar. E isso começa devagar. Acho que os primeiros dias é mais difícil ali, mas depois vai virando um hábito. Tudo que a gente faz com uma constância, com uma rotina. É lógico, ninguém tá falando aqui que vai ser fácil, que é uma maravilha, não. Mas é possível, olha só. A doutora tá aí para te mostrar que é possível, que ela trabalhava e com muita dedicação, força de vontade. Ela tinha uma determinação, ela sabia onde ela queria chegar, que era ser aprovada na OAB. Então faz a diferença você fazer aquele gás, dar aquele gás dos 90 dias. Eu acho que esse prazo é muito bom de 90 dias para você seguir o cronograma e conseguir cumprir, dá para você fazer sim em 90 dias. E se também aqueles que não conseguirem fazer em 90 dias, pode fazer com prazo maior, ali de 6 meses, com um estudo menor por dia. Tem gente que é aprovada aí 40 minutos por dia. Se você trabalha, estuda, tem filho ou tem pouco tempo, é possível sim ser aprovado com um estudo menor e a longo prazo, um prazo maior. Era essa dica que eu ia dar mesmo, porque às vezes, quanto antes você começa, às vezes o mesmo cronograma, os professores sempre dizem que o mesmo conteúdo que eles dão em 90 dias, eles dão em 6 meses, por exemplo. Só que a pessoa fica menos sobrecarregada, fica menos horas de estudo, menos questões para você responder por dia, você vai se adaptando aos poucos. Quando você faz de 90, já é aquela coisa mais corrida, aquele nervosismo, que, tipo, 4 horas, 5 horas de estudo, se você passa um dia sem, no outro você tem que compensar e se torna 7 horas, por exemplo, aí... Sim, é pesado, né? Quanto antes você começa, melhor. Melhor. E também a gente vê aqui que cada pessoa tem uma forma. A gente tem muitas lives aí, quem tiver interesse, olha no meu perfil, ficam todas salvas. E o que a gente observa no decorrer da trajetória dos aprovados é que cada um tem uma forma de estudar. Cada um tem uma realidade, cada vida é única, cada ser humano é único, cada forma de estudar é único, cada um tem um tempo, um tem uma hora, outro tem um dia inteiro, outro quase não tem tempo, mas faz o tempo. Quando a gente não tem o tempo, a gente faz o tempo, a gente acorda mais cedo, a gente dedica mais no final de semana. Então, você tem que ali fazer um cronograma ou adquirir um cronograma de um cursinho que adequa a sua realidade ali, né? Adequa o que é bom para você, o que vai servir para você. Não adianta nada você querer pegar ali um modelo e se ele não serve para você, se ele não é bom para você, se você não vai usar ele. Eu acho que um cronograma bom é aquele que a gente gosta, que a gente usa, que dá certo pra gente, que a gente faz ele funcionar ali no nosso dia a dia. E que com certeza deu certo para você, graças a Deus, você foi aprovada e deu tudo muito certo. E me conte aí qual foi a sua matéria da segunda fase. Por que você escolheu essa matéria? Você arrependeu de ter escolhido? O que você achou sobre isso? Eu acho muito legal comentar sobre isso, que na graduação eu odiava direito trabalhista, detestava. E aí, estudando para a primeira fase da UAB, aí eu conheci o professor Luiz e a Cleise, que são do CEISC, e eles mostravam a matéria de uma forma tão dinâmica, tão didática, que nossa, que matéria interessante, que legal o conteúdo. E aí eu comecei a me aprofundar no direito trabalhista com eles, e aí o professor dizendo, gente, escolha um trabalhista, não sei o que, a melhor área, né? Ele vendendo peixe, né? E eu gostei. Aí eu me inscrevi na segunda fase, coloquei trabalhista e eu não me arrependo. É uma área que eu me apaixonei tanto que eu pretendo, inclusive, trabalhar nela. Porque eu realmente me identifiquei. E eu acho interessante porque antes eu pensava que eu faria em penal. E aí, do nada, me apaixonei por trabalhista, que era uma coisa que não passava na minha cabeça, de jeito nenhum. Que você queria. Então, você começou a conhecer aí direito de trabalho justamente no estudo para a primeira fase, né? Exatamente. Aí eu acho isso muito interessante, porque não era uma paixão antiga. Sim, começou recente. Então, olha só, rápido, você com pouco tempo de estudo, você conseguiu ser aprovada para a segunda fase, né? Porque foi ali dentro dos 90 dias da primeira e também, claro, depois de aprovada para a segunda fase. E me conta como que você fazia os esqueletos aí dessas peças de direito do trabalho. Você chegava a fazer à mão para você recordar, como que você fazia também essa marcação do Vadimeco, que a gente sabe que tem o indicado é você comprar um Vadimeco exclusivo para aquela matéria, né? Um focado ali em direito do trabalho, no seu caso. E você fazia o esqueleto das peças e você grifou esse Vadimeco? Como que foi essa etapa? Pronto, o CEISC, que é o curso que eu comprei, era o professor Luiz, ele auxiliava nas questões, e a professora que auxiliava nas peças. E ela sempre dizia, gente, fato, fundamento e direito. Fato, fundamento e direito, que era a forma do esqueleto. Então, a gente pegava a forma como ela ensinou, né? A gente lia e já ia marcando as teses.
Você já ia decorando assim, já ia decorando as teses, colocando, anotando, lia de novo para conferir, e aí no VAD. Aí o VAD que eu comprei foi justamente indicação deles, já é deles mesmo, da Juspódio. E aí eu comprei os marcadores para ir no índice revissivo, então qualquer palavra. Acho que travou aqui para mim, travou aí para vocês, pessoal? Voltou. Acho que voltou. Pronto, aí eu já ia escrevendo as teses, já ia procurando o VAD bem rápido, já ia... Acho que tá travando. É só aqui para mim ou aí também? Comenta aqui para mim se tá travando aí para vocês também. Que aqui para mim travou agora, nesse exato momento. Comenta aí, pessoal. Vocês estão aqui? O meu travou também? Como que tá aí? Foi só a doutora Samanta que travou? Aqui para mim travou. Vamos. Pessoal, tava aqui com a doutora Samanta. Parece que o dela caiu. O Instagram dela caiu. Vou convidar ela aqui de novo. Vamos ver se ela consegue retornar. A doutora Samanta estava falando aqui. Voltou. Ana Carolina travou também. Doutora, seu Instagram travou? Voltou, eu acho. Ah, que bom. Não, ótimo. Vamos recapitular aí. Você estava na segunda parte das teses. Isso. Pronto. A gente já ia olhando as teses, já ia anotando. E aí a professora sempre frisava: fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Que era... Fazia o fato de só um resumo dele, já fazia o fundamento do direito e já fazia o pedido, que era para você não esquecer. Aí ela sempre frisava isso. Isso me auxiliou muito, porque acaba que a gente não demora tanto fazendo a peça. E tem tempo para as questões. Sim. E aí, tanto já tem a familiaridade fazer dessa forma, no dia, quando chega no dia da prova, tem teses que você já fez. Você já fez tantas vezes que não se torna tão difícil. Apesar de as teses que eu peguei no dia, tinha umas coisas que eu nunca nem tinha visto, mas deu certo. Não, acontece. Hora ou outra acontece. E você tinha o costume de manusear ali o seu vadimeco no seu simulado, que eu acho isso muito importante. No dia da minha prova, eu vi alguns candidatos ali que abriam o vadimeco de lado, de cá, aquele barulho, plá, plá. Eu falei, gente do céu, esse povo não tá sabendo onde que tá os artigos, onde que tá o dispositivo. E a sensação que dá é que isso causa um desespero danado. Imagina, você tá ali nessa segunda fase, você tem que colocar um artigo, você não sabe onde ele tá, você não sabe qual é a parte do seu vadimeco. Então, fala aí para nós, doutora, qual é o remédio para isso, para você acostumar com o seu próprio vadimeco? Não, meu vadimeco, assim que eu comecei o meu estudo para a segunda fase, na primeira eu já tentava usar, mas na segunda fase, o professor sempre dizia, tem que usar o vadimeco. Então, os 3 meses que eu passei estudando para a segunda fase, foi manuseando o vadimeco, abrindo e fechando. Demorava muito mais no início, e isso, a prática, realmente leva à perfeição, porque no dia da prova eu não tive nenhuma dificuldade em procurar no vadimeco. Eu olhava assim, lembrava, já ia direto no índice remissivo e já encontrava o artigo. Não... Porque realmente, no início, a gente sofre, porque a gente fica confuso. Mas o vadimeco, quando ele é bem separado, porque o que eu comprei era muito bom. Além de ter as etiquetas já indicando cada coisa, aí teve o treino, né? Também, como eu falei, eu treinei a segunda fase inteira, sempre usando o VAD. O vadimeco. E isso aí que você falou é ótimo. Eu também fiz assim. E para quem está começando a preparação para a segunda fase e ainda não está fazendo isso, ainda não está abrindo o vadimeco, e ali na hora do seu simulado, na hora de você fazer as provas anteriores, o que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse o dia da prova. O dia da prova, você vai levar o seu vadimeco. Então, ele vai estar aqui do seu lado na mesa e você vai abrir ele. Em tudo você vai pesquisar. Por quê? Se você não pesquisar, realmente você faz seu simulado muito mais rápido. Mas não está adiantando nada. Não está adiantando nada que você está fazendo. Não está adiantando. Porque o interesse é o quê? É ser difícil aqui em casa e fácil lá na prova. E não ao contrário. Fácil aqui em casa e difícil lá na prova. A gente quer que seja fácil, difícil aqui, porque só sendo difícil aqui para ser fácil lá. A vida é assim, não tem nada assim, né? Facinho, nada de graça, tudo que é bom é difícil, é duro, mas a recompensa vem. E no caso do vadimeco é o quê? É você, quando você tá lá na sua primeira vez, para você abrir artigo, ele é grande, então dá um trabalho abrir daqui, abrir de lá. Você tem que pensar assim: olha, hoje é o dia mais difícil do meu estudo. E é mesmo. O primeiro dia é o mais difícil. O segundo dia é mais fácil do que o primeiro. O terceiro é mais fácil do que o segundo. O quarto é mais fácil do que o terceiro e assim sucessivamente. Se você coloca na sua cabeça, agora é mais difícil, e quanto mais vezes eu fizer isso, vai ser mais fácil, que é a verdade, isso que acontece, você vai formando aquela mente que eu chamo de mente de campeão, que é uma mente que prepara a pessoa, te deixa forte, te prepara. Você, quanto mais você faz aquilo, melhor você fica nessa situação. E não é diferente do estudo aí para a segunda fase, com certeza. É duas coisas. A prova da OAB é uma coisa que, a segunda fase principalmente, não dá para ter preguiça. Porque se você tiver preguiça, você não rende. Porque é realmente uma batalha. É ler, é escrever. Eu sei que o meu sofrimento maior do simulado era justamente isso. Porque eu demorava muito. Porque eu ia fazer o simulado, aí eu ficava ansiosa, curiosa pra resposta, pra saber se eu tinha ido bem. Aí eu já queria corrigir no mesmo dia. Aí o que eu ia corrigir, eu não ficava satisfeita em só ver o resultado. Qual tá certo, qual tá errado. Eu ia assistir vídeo aula, as vídeos da resolução do simulado. Então, demorava muitas horas no simulado. Não, mas está certinho. A melhor coisa que você faz. Eu acho que o estudo, você tem que focar na qualidade desse estudo, não na quantidade.
Não adianta nada eu fazer 50 simulados, eu só faço ali, vejo o gabarito, mas não tô me preparando. É muito melhor fazer 10 bem feito, que eu fiz com a mão, escrever a caneta. Depois que eu terminei, dá um tempinho ali, faz um lanche, vai dar um passeio, vai ler um livro, vai fazer outra coisa que você tem que fazer. Depois volta para corrigir. Por quê? Eu arrisco a falar que a correção é ainda mais importante, que é na correção. Que é na correção que você. Primeira coisa que acontece na correção. Você sabe o seu nível, como que tá, você se conhece ali. Segunda coisa, o que você errou, você vai aprender. Então, eu acho legal até fazer um caderno de erros. Olha, eu errei isso aqui, pra mim não errar mais. Porque o que adianta eu errar em casa e errar na prova? Não. Isso é muito importante mesmo. Porque repete, você errou em casa, mas não vai errar na prova. E não tem que ficar triste por ter errado. Por que não, professora, não ficar triste por ter errado? Porque você aprende muito mais com o seu erro do que com o seu acerto. Quando você erra, você fica com raiva, você fala, ai, gente, eu tô estudando aqui, eu tô o tempo todo estudando, tô errando isso aqui, tem alguma coisa errada. Então, seu cérebro já cria um alerta ali, opa, não vou errar isso aqui mais. Então, você coloca no seu caderno, sua mente, ela memoriza muito mais do que você erra. Então, parece contraditório, mas agradeça também o seu erro. Fala, opa, eu errei aqui é porque não é pra mim errar na prova. Igual a gente estava falando aqui com a doutora, as questões, elas se repetem. Vai que esse erro seu aqui é o que vai cair na nossa prova e você vai acertar. Olha que maravilha, né? O pior é que muitas vezes acontece mesmo, aquele errinho seu lá em casa, aí seu cérebro já liga o alerta, né? Tal assunto. Quando cai, você já lembra logo, porque você errou antes. O erro, às vezes, realmente é mais importante do que o acerto. Nesse sentido aí, por causa do cérebro que liga o alerta logo. Liga o alerta, e com certeza. E me conta assim, eu lembro muito que me dava essa sensação de, será que vai cair uma tese que eu não estudei? Será que no dia da prova vai cair uma peça mirabolante que a gente nunca viu? Que a sensação que dá é essa quando a gente não tem experiência. Será que vai cair uma peça nova, alguma novidade? Uma tese que eu não vi? O que você fazia para controlar esse sentimento de que, eu não sei tudo, talvez caia alguma coisa que eu não estudei? Eu fiquei bem tensa porque nos últimos dias da preparação da segunda fase, começou rumores que cairia ação de consignação em pagamento. E aí a estrutura é totalmente diferente das peças normais, porque tem que fazer tem que ter cálculo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E os alunos começaram a se desesperar. E aí eu fiquei nervosa nesse momento. Mas aí a professora, não, gente, calma. E eles sempre diziam, uma coisa que eu tentava ficar confiante, porque o cronograma eu tentei realmente seguir a risca, então qualquer coisa que caísse eu coloquei na minha mente. Qualquer coisa que cair eu vou saber, ou vou ter pelo menos uma base, porque de tudo eu estudei. E o professor sempre focava isso na nossa mente. Gente, não se preocupe, seja qual for o assunto, a gente deu conteúdo. Então eu coloquei isso na minha mente, treinei a ação de consignação em pagamento, fiz ela algumas vezes com medo que caísse, e aí, coincidentemente, a peça que caiu foi a menos provável, porque foi a do exame passado. Nenhum professor achava que cairia novamente contestação. Porque todo mundo tava achando assim, muitos professores achando que seria rese ou a inicial, mas não. Foi a contestação que era o que ninguém esperava. E aí, na hora, eu já, não acredito. Mas aí, né, já tinha me preparado também pra contestação. Preferi que tivesse sido outra? Com certeza. Aliás, foi o contrário. Eu queria que tivesse da contestação e foi a inicial. Foi pra fazer a inicial. Foi. E aí, foi o que surpreendeu, porque ninguém esperava. Iria cair, né? Foi a repetição, então, da prova anterior. Foi a repetição. Ah, tá. E me conta um pouquinho aqui, que eu vejo que os alunos perguntam muito, em questão da primeira fase, porque geralmente alguns alunos, eles têm dificuldade com algumas matérias que são mais importantes, que tem aquela maior índice de incidência. Só para dar um resuminho aqui, para quem não sabe, na primeira fase são 80 questões, você tem que acertar 40 para ser aprovado para a segunda. E a gente tem 17 matérias na primeira fase. Algumas cobram mais, outras cobram menos. A que mais cobra é ética, com 8 questões. Depois a gente tem constitucional, com 7 questões. Direito civil, tem 7. Processo civil, tem 7. Aí a gente tem administrativo, com 6. Direito do trabalho, com 6. Direito penal, com 6. Processo penal, com 6. Processo de trabalho, 5. Empresarial, 5. Tributário, 5. E as demais 2 questões. Aí acontece, doutora, de alguns alunos falar, olha, essas matérias que caem muito, eu não consigo aprender. Tem algumas que eu não consigo aprender. Constitucional, que 7 questões é muita coisa, é muito peso. Não consigo aprender constitucional. Qual a dica que você dá para essas pessoas que não consegue aprender ou tá com algum bloqueio e que precisa, porque algumas mais importantes não tem como a gente deixar. Acontecer alguma coisa assim com você, o que você fez para lidar? É porque a minha técnica, ela, às vezes, é o que nem todos gostam. É que, normalmente, o que eu mais tenho dificuldade é o que eu tendo a focar mais. Por exemplo, eu acho que trabalhista, eu aprendi a me apaixonar por ele justamente por isso. Porque ele era uma coisa que eu tinha dificuldade. Eu não gostava. Eu não suportava direito trabalhista. Então, era uma das que eu já estudava, assim... Aí eu tentei abrir minha mente. Não, eu vou aprender e eu vou conseguir. Porque realmente eu não gostava. Então, ela era uma das que eu tinha dificuldade. Direito civil, eu também tinha dificuldade antes. E aí eu foquei tanto nelas que acabou que chegou um momento que eu tinha mais facilidade de acertar elas do que as que eu gostava mais. Do que as que tinham dificuldade, né? E isso é maravilhoso, porque eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho dificuldade nessa matéria, eu não gosto. Fala que não gosta da matéria.
Mas é normal a gente não gostar do que a gente não conhece, do que a gente não tem conhecimento. E muitas vezes a gente coloca um bloqueio ali na cabeça. Eu não gosto e fica com isso no cérebro, não gosto, não gosto, não gosto. Mas por que você não gosta? Você já parou para pensar por que você não gosta? Será que você não gosta mesmo ou você colocou isso na sua cabeça? Então, uma dica importante, eu acho, fazer igual a doutora fez. Você começa ali por videoaula. Acho que quando você não tem muita familiaridade com o assunto, a videoaula te ajuda, porque é um papo, às vezes é um bate-papo ali com o professor, alguma coisa mais leve. Então, tenta conhecer mais o assunto. Quanto mais você conhece, quanto mais tempo você tem com aquela matéria, mais você começa a gostar dela, você começa a ter familiaridade, aí depois até vira o jogo, como que foi aí com a doutora, né? Começou a gostar mais dessas matérias. E, doutora, nossa live está chegando ao fim, passou rápido aí, que eu nem percebi. Eu gostaria que, se possível, você deixasse uma dica final aí, que você achou que foi crucial para sua aprovação, que você acha que quem está aí começando os estudos, ou quem está aí estudando para o exame de ordem, essa dica, qual você daria que foi importante para a sua aprovação? A dica principal é a constância e uma organização. Seguir um cronograma, ter um horário fixo para estudar, para não colocar outras coisas no lugar, tentar resolver o máximo de questões possíveis, que é para o que errar, não errar de novo, o que acertar, continuar acertando. E o principal mesmo, eu acho que é a constância. É ter um horário certinho para você não se... Como é que eu posso falar? Para não adianta nada, né? A pessoa não estudar 10 horas né? Porque se a gente for deixar rolar, procrastina mesmo. E também se a pessoa não adianta... Constância eu acho importantíssimo, porque não adianta nada estudar 10 horas hoje e amanhã não estudar, ou estudar sem uma frequência. É melhor você estudar pouco, mas sempre, porque a longo prazo o resultado vai ser maior, você vai ter estudado mais horas, do que você ali 8, 80. Então, ter uma constância, ter um equilíbrio e sempre confiar em você. Eu acho que essa questão do estudo, seja para o exame de ordem, para concurso, ela tá muito aqui, ó, no emocional. Então, você tem que estar confiando. Por que estudo eu falo que você tem que confiar? Porque você está fazendo uma coisa ali que você não está ganhando nada, estudo você não está ganhando nada. Pelo contrário, você está gastando para estudar, você tem que comprar livro, você tem que comprar videoaula, aquela coisa toda. Então, você está gastando para estudar e com resultado que você não sabe se ele vai acontecer. Então, é uma fé. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que você vai ter que passar, você tem que confiar em você, porque é um período ali sombrio, um período que você não sabe se vai dar certo. Você está gastando seu tempo sem saber se vai dar certo. Então, precisa de uma confiança em você. E como que eu adquiro confiança no estudo? Eu acho que uma coisa, assim, fundamental é você começar devagar, com pouca matéria, e vai fazendo questões dessa matéria. Que com o tempo você vai acertando, você vai ver, nossa, tá rendendo, o estudo tá dando certo, as coisas estão fluindo. Você vai sentindo, isso é bom no estudo também, que ele vem nos dando algumas gratificações, a gente vai sentindo que esse estudo vai dando certo, né? Você vai colhendo os frutos do seu esforço, né? Vai colhendo os frutos do seu esforço, com certeza. Eu agradeço, doutora, por ter aceitado o convite. Foram ótimas as suas dicas. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E a live vai ficar salva. Quem quiser assistir de novo, quem quiser mandar para algum colega aí que não assistiu e que está nessa fase de preparação. Agradeço todo mundo aí que participou, que esteve aqui conosco. E, doutora, que precisar, pode me chamar aí no privado, estou à disposição. Seus seguidores também, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fica todo mundo à vontade, que eu estou à disposição. Eu que agradeço o convite, foi muito bom participar. Só gratidão mesmo. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, porque realmente dar dicas para quem está estudando para a UAB é essencial, porque a gente está naquela fase de desespero, então toda dica é bem-vinda. E esse teu projeto é excelente. Muito obrigada. Tenha todos aí uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.